Vamos desenhar o plano cartesiano. Observe as funções que vão aparecer. Primeiro, a função laranja com sua assíntota vertical. Em seguida, a função azul. Também a função amarela. E, finalmente, a função verde. O que será que essas funções têm e não têm em comum? Vamos dizer que esse ponto crucial onde jaz a assíntota vermelha é x igual a a. Então, observe que para a função laranja, o seu limite para x tendendo a não existe. Não há nem limite à esquerda e nem limite à direita. Agora veja que para a função azul, ambos os limites laterais para x tendendo a existem. Mas o limite mesmo, não, porque os limites laterais não coincidem. Com a função amarela, temos os limites laterais para x tendendo a e, além disso, eles coincidem. Porém, o limite da função para x tendendo a é diferente do valor da função em a. Finalmente, em relação à função verde, ela tem ambos os limites à esquerda e direita iguais. Portanto, tem limite para x tendendo a a, mas além disso, esse limite é igual ao valor da função para x igual a a. Uma função que satisfaz essa condição para x igual a a ganha a qualidade de ser contínua em a. Veja que para desenhar a função verde, não precisei tirar a caneta do papel, ok? Já para qualquer uma das outras três funções, precisei, em algum momento, tirar a caneta do papel. Essa é uma maneira mais intuitiva de ver essa propriedade da continuidade de uma função. Em resumo, uma função para ser contínua em a precisa satisfazer três condições. Primeiro, precisa existir o limite em a. Segundo, a precisa estar no domínio da função. E terceiro, o limite para x tendendo a de f de x tem que ser igual a f de a. Além disso, quando uma função é contínua para todos os pontos num determinado intervalo i, dizemos que ela é contínua em i. Quando i é todo o domínio da função, falamos simplesmente que a função é contínua. Vimos em vídeo anterior que para um polinômio p de x qualquer, o limite de p de x para x tendendo a é simplesmente p de a. Ou seja, agora sabemos que essa propriedade poderia ser enunciada da seguinte forma: polinômio é função contínua. Além disso, vimos que para r de x, a função racional p de x sobre q de x, com p e q polinômios, posto que escolhemos intervalo de interesse não incluindo a raiz de q de x, então tem como limite para x tendendo a também r de a. Em outras palavras, temos que função racional também é contínua em seu domínio. Finalmente, também vimos que para f de x igual a x elevado a 1 sobre n, ou seja, a raiz enésima de x, temos que se n é ímpar, limite para x tendendo a de f de x é igual a elevado a 1 sobre n. Já se n for par, o limite para x tendendo a de f de x também é a elevado a 1 sobre n, mas a tem que ser maior que zero. Okay? Em outras palavras, a radiciação é contínua para n ímpar, independentemente de a, e contínua para n par, contanto que a seja maior que zero. Vamos ver agora uma série de propriedades de funções contínuas. Muitas delas derivam diretamente das propriedades de limite. Primeiramente, considere f contínuo em a e seja c uma constante, então pela propriedade de limites, o limite de c vezes f de x para x tendendo a a é igual a c vezes o limite de f de x para x tendendo a a. Agora, pelo fato da função f ser contínua, o limite para x tendendo a de f de x é f de a. Substituindo, ficamos com o limite para x tendendo a de c vezes f de x é c vezes f de a. Portanto, se f é contínuo em a multiplicação de f por uma constante c também será contínua em a. Agora, além de f, considere a função g contínua em a. Nesse caso, limite para x tendendo a de f mais g de x é igual a limite para x tendendo a de f de x mais limite para x tendendo a de g de x, pela própria definição de limite. Agora, como f e g são contínuas, ficamos com f de a mais g de a, que é igual a f mais g de a. Portanto, a soma de funções contínuas em a é contínua em a.
De maneira análoga, o produto de funções contínuas em A também é contínuo em A. Ressalvando A sendo raiz de G, aplicando os mesmos procedimentos que anteriormente, vamos ver que f e g sendo contínuas, f sobre g também é contínua. Resumindo, sendo f e g contínuas, f mais g, f vezes g, f sobre g, ressalvando na raiz de g, e c vezes f são todas contínuas. Seja f contínuo em B e limite de g de x para x tendendo a A igual a B, então o limite de f de g de x para x tendendo a A é f de B. Então, observe que o fato de f ser contínuo em B nos garante que o limite para x tendendo a B de f de x é f de B. Nesse caso, para todo epsilon maior que zero, existe Δ1 tal que zero é menor que o valor absoluto de x menos B, que é menor do que Δ1, implica que o valor absoluto de f de x menos f de B é menor que epsilon. Agora, limite para x tendendo a de g de x sendo B garante para a gente que para todo epsilon maior que zero existe delta, tal que zero menor que o valor absoluto de x menos a, que é menor que delta, implica que o valor absoluto de g de x menos b é menor que epsilon, obrigatoriamente. Como Δ1 é maior que zero, tudo bem escolher epsilon igual a Δ1. Vai ter delta para conseguir isso para a gente. Mas fazendo isso, então conseguimos que para todo Δ1 maior que zero, existe delta tal que zero menor que o valor absoluto de x menos a, que é menor que delta, implica que o valor absoluto de g de x menos b é menor que Δ1. Só que, pela sentença em amarelo, como o valor absoluto de g de x menos b é menor que Δ1, basta substituir o x pelo g de x, que por conseguinte temos o valor absoluto de f de g de x menos f de b é menor que epsilon. Então, vamos ver o resultado do que escrevemos agora. Para todo epsilon maior que zero, existe delta tal que zero é menor que o valor absoluto de x menos a, que é menor do que delta, implica o valor absoluto de f de g de x menos f de b menor que epsilon. Essa é exatamente a definição formal de limite para x tendendo a de f de g de x igual a f de b. Agora, se além de f ser contínuo em B, g é contínuo em A, usando o que acabamos de demonstrar, limite para x tendendo a de f de g de x é igual a f de limite para x tendendo a de g de x, que é igual a f de g de A, que é igual a f bola g de A. Ou seja, a f bola g de x é contínuo em A. O que de maneira um pouquinho menos precisa significa que composição de funções contínuas é contínua, uma expressão muito usada na prática. Agora vamos ver uma equivalência interessante para demonstrar que algumas funções interessantes são contínuas. f é contínuo em A se e somente se limite para h tendendo a zero de f de A mais h igual a f de A. Como é uma equivalência, a gente tem que provar o que a gente chama de ida, que corresponde a f é contínuo em A, implica limite para h tendendo a zero de f de A mais h igual a f de A, e o que a gente chama de volta, que corresponde a limite para h tendendo a zero de f de A mais h igual a f de A, implica f é contínuo em A. Vamos começar com a ida. Então, relembrando, se f é contínuo em B e limite de g de x para x tendendo a A igual a B, então o limite de f de g de x para x tendendo a A é f de B. Nesse caso, como a nossa hipótese é que f é contínua, vamos poder usar a propriedade acima. Só que vamos reescrever de uma maneira mais conveniente para a gente. Se f é contínuo em A e limite para h tendendo a zero de g de h igual a A, temos que limite para h tendendo a zero de f de g de h igual a f de A. Agora, fazendo g de h igual a A mais h, ficamos com limite para h tendendo a zero de f de g de h é igual a f de limite para h tendendo a zero de g de h, que é igual a f de A. Ou seja, substituindo g de h, ficamos com limite para h tendendo a zero de f de A mais h é igual a f de A. A proposição que precisávamos encontrar para conseguir a ida. Agora vamos nos interessar pela volta. Então vamos supor que limite para h tendendo a zero de f de A mais h é igual a f de A.
Isso equivale a dizer que para todo epsilon maior que zero, existe delta tal que zero menor do que o valor absoluto de h menos zero é menor que delta, implica que o valor absoluto de f de a mais h menos f de a é menor que epsilon. Fazendo x igual a mais h, podemos reescrever a expressão da seguinte forma. Para todo epsilon maior que zero, existe delta tal que zero menor que o valor absoluto de x menos a, que é menor que delta, implica que o valor absoluto de f de x menos f de a é menor que epsilon. Isso porque h é igual a x menos a. Isso equivale a dizer que o limite de f de x para h tendendo a zero, ou x tendendo a a, tanto faz, é f de a, o que significa que f é contínua. E com isso temos a nossa volta. Ok, vamos usar esse resultado agora para demonstrar que algumas funções são contínuas. Primeiro, relembre que limite para h tendendo a zero de seno de h é zero e que limite para h tendendo a zero de cosseno de h é 1. Vamos fazer limite de seno de a mais h para h tendendo a zero, desenvolvendo seno de a mais h. Assim, ficamos com o limite para h tendendo a zero de seno de a vezes cosseno de h mais seno de h vezes cosseno de a. Usando as propriedades de limite e observando que seno de a e cosseno de a são constantes, ficamos com seno de a vezes limite para h tendendo a zero de cosseno de h, mais cosseno de a vezes limite para h tendendo a zero de seno de h, o que finalmente dá seno de a. Como para qualquer a pertencente aos reais, limite de seno de a mais h para h tendendo a zero é seno de a, seno de x é uma função contínua. Agora vamos fazer limite de cosseno de a mais h para h tendendo a zero, desenvolvendo o cosseno de a mais h. Assim, ficamos com o limite para h tendendo a zero de cosseno de a vezes cosseno de h menos seno de a vezes seno de h. Usando as propriedades de limite e observando que seno de a e cosseno de a são constantes, ficamos com cosseno de a vezes limite para h tendendo a zero de cosseno de h menos seno de a vezes limite para h tendendo a zero de seno de h, o que finalmente dá cosseno de a. Como para qualquer a pertencente aos reais, limite de cosseno de a mais h para h tendendo a zero é cosseno de a, cosseno de x é uma função contínua. Como cosseno e seno são contínuos em R, tangente de x, sendo a razão entre o seno e o cosseno, também é contínua para todo x com cosseno de x diferente de zero. Secante, sendo a razão entre 1 e o cosseno, também é contínua para todo x com cosseno de x diferente de zero. Cossecante de x, sendo a razão entre 1 e o seno, também é contínua para todo x com seno de x diferente de zero. E a cotangente de x, sendo a razão entre o cosseno e o seno, também é contínua para todo x com seno de x diferente de zero. Além disso, temos um teorema que diz que a inversa de uma função contínua é contínua. Mas não vamos provar aqui, senão o vídeo vai ficar mais longo do que eu quero, tá bom? Porém, a intuição é bem simples. A inversa de f geometricamente equivale a refletir f na linha y igual a x, como vocês bem sabem. Naturalmente, a gente continua podendo desenhar esse reflexo de f sem tirar a caneta do papel, não é verdade? Então, temos que arco seno, arco cosseno e arco tangente também são contínuos. Agora, vamos considerar funções com domínio nos reais que satisfazem f de x mais y igual a f de x vezes f de y. Isso traz alguma lembrança? Vamos calcular limite para h tendendo a zero de f de a mais h. No caso da função satisfazendo a propriedade acima, é igual a limite para h tendendo a zero de f de a vezes limite para h tendendo a zero de f de h. Contanto que a esteja no domínio de f, f de a é uma constante e ficamos com f de a vezes limite para h tendendo a zero de f de h. Então, considerando a equivalência para a continuidade, ficamos com duas possibilidades. Ou f de a é igual a zero, ou limite de f de h para h tendendo a zero é igual a 1, ou os dois. No caso da exponencial, temos o segundo pela própria definição. Lembra que havíamos colocado a condição de que limite para epsilon tendendo a zero de f de x elevado a epsilon é igual a 1 para conseguirmos estender dos racionais aos reais? A exponencial é contínua pela própria definição. E, finalmente, como a inversa é contínua, o logaritmo também é. Nessa seção, vamos apenas enunciar o teorema do valor intermediário, que tem várias consequências interessantes a serem exploradas futuramente. Então, desenhamos o plano cartesiano e a função contínua em amarelo, pegamos o intervalo fechado AB em rosa no domínio da função. O que o teorema garante
é que qualquer linha y igual a D, feito essa em laranja, sendo f de A menor ou igual a D, que é menor ou igual a f de B, então vamos encontrar C no intervalo fechado AB, tal que f de C igual a D. Enunciando de maneira mais formal, se f é contínua em AB, intervalo fechado, então para qualquer D entre f de A e f de B, existe C, tal que f de C igual a D. Na realidade, tem um pequeno detalhe. Definimos continuidade apenas para pontos e intervalos abertos, tá? Já que A pode não ter limite à esquerda e B pode não ter limite à direita, em caso contrário, né? Quando uma função tem limite à esquerda para x tendendo a de f de x igual a f de A, falamos que a f é contínua à esquerda em A. Já quando uma função tem limite à direita para x tendendo a de f de x igual a f de A, falamos que f é contínua à direita em A. Considerando essa ideia mais flexível de continuidade, podemos definir continuidade em um intervalo fechado AB, como sendo uma função que é contínua à direita em A, contínua à esquerda em B e contínua no intervalo aberto AB. Usando essa definição de continuidade, o teorema do valor intermediário funciona. Pode usar. É isso, pessoal. Aqui terminamos essa parte de continuidade. Espero que vocês se animem a estudar. Até a próxima!